E se o homem que a sua família destruiu voltasse e você não pudesse fazer nada? E não porque ele é forte e não porque ele é violento, mas porque ele é paciente. Porque ele passou 17 anos aprendendo exatamente como usar a lei contra você. E porque, se a história for verdade, foi você quem mandou um inocente pra cadeia. Essa é a história de Cabo do Medo, a série mais perturbadora de 2026 que acabou de chegar e muita gente ainda não conhece. E hoje eu vou te apresentar ela do zero, o que está em jogo, quem são os personagens e por que essa série é diferente de tudo o que você já assistiu. E depois que você entendeu o peso de tudo que está acontecendo, nós vamos conversar sobre os 3 primeiros episódios que já lançou. Porque tem uma teoria nesses 3 primeiros episódios que muda tudo o que você vai assistir daqui pra frente. Então já sabe, fica até o final do vídeo para não perder nada desse conteúdo que tá muito bom. Vai por mim. Imagina só o seguinte, você dedicou a sua vida inteira a tirar inocentes da cadeia. E você trabalha em uma organização que existe especificamente para corrigir erros da justiça. Você é a pessoa boa da história, você pelo menos acredita nisso. E ele ficou 17 anos preso, ele perdeu a esposa, perdeu o filho que não chegou a nascer porque ele morreu junto com a sua esposa. Ele perdeu a saúde, a juventude, até mesmo seus dentes. E ele diz que foi você que colocou ele lá na cadeia, de forma totalmente injusta. Essa é a história de Anna Baldwin, interpretada por Amy Adams, que entrega aqui a performance mais contida e mais aterrorizante da carreira dela. A Anna não é vilã, não é herói, é uma pessoa que acredita sinceramente que fez a coisa certa, e vai precisar descobrir ao longo dos episódios se fez mesmo. E o homem que bate na porta dela é o Max Cage, interpretado por Javier Bardem. E eu preciso parar um pouco aqui para falar quem é Javier Bardem, porque existem atores que interpretam o vilão e existem atores que são o próprio vilão, e o Bardem é o segundo tipo de ator. Nessa série Cabo do Medo, o ator, ou melhor, o personagem dele está num nível totalmente diferente de qualquer outro vilão. Ele é mais quieto, mais paciente, só que isso é totalmente calculado. Max Cage é um personagem que não levantou a voz em nenhuma cena até agora, e até o momento ele é o homem mais assustador da televisão. E a família que ele escolheu como alvo, temos aqui a Anna e o Tom Baldwin, que moram na savana lá na Geórgia. E o casal possui 2 filhos, o Zack, que é um adolescente mais velho, e temos ali a Natalie, que é a caçula da casa. E externamente eles parecem uma família normal, boa, de bem com a vida, uma família bonita, com dinheiro, né, já que são ricos. Mas olha só o que está por baixo disso tudo. A Anna trabalha em uma organização sem fins lucrativos que liberta inocentes presos de forma injusta. Uma causa nobre, mas a ironia cruel da série é essa. A Anna pode ter mandado um homem inocente para a cadeia 17 anos atrás. A pessoa que passa a vida corrigindo erros da justiça pode ter sido o erro da justiça. Temos também o Tom, o marido dela, interpretado por Alessandro Nivola, que construiu a carreira do outro lado, defendendo ricos, mantendo pobres no sistema. Os dois se conheceram justamente no caso do Max Cage, e essa conexão, que deveria ter ficado enterrada no passado, está de volta, como uma faca que os dois apontaram para si mesmos sem saber. O Zack, o filho do casal, tem uma relação distante do pai dele. Ele procura conexão em vários locais errados, né, fazendo coisas erradas ali, e ele é o mais vulnerável dessa família. A Natalie é a filha mais nova que está no seu momento de descoberta. Ela é ingênua da maneira que só um adolescente consegue ser. Você vai ver isso no decorrer dos episódios. E essa família já tinha rachaduras antes mesmo do Max Cage aparecer ali. Ele não é o cara que vai criar os problemas para essa família, ele só vai regar o que já estava crescendo. E agora eu vou te explicar por que essa versão é diferente de tudo o que veio antes. Para quem não sabe, a história de Cabo do Medo tiveram algumas adaptações no passado. Tudo começou no ano de 1962 com um filme clássico. E aí no ano de 1991 o filme teve outra adaptação, passando pelas mãos de ninguém menos que Martin Scorsese. E no elenco, Robert De Niro. E esse filme ficou muito marcado na história da carreira do Scorsese, porque esse filme foi o primeiro a bater mais de 100 milhões de dólares em bilheteria. E essa versão de 2026 não é remake, é uma
reinvenção. E prova disso é o seguinte, Martin Scorsese e Steven Spielberg voltaram para esse material não como diretores, mas como produtores executivos. Isso não é protocolo de Hollywood, é uma declaração de que essa versão tem algo novo a dizer. Nas versões antigas, a moral era o seguinte: o advogado errou, o criminoso quer vingança, a família precisava sobreviver e o vilão era o vilão. E aqui a série faz uma pergunta que as versões do passado não fizeram. E a pergunta é a seguinte: e se Max Cage tivesse razão? E se a família que está tentando sobreviver é a família que de fato destruiu a vida de uma pessoa inocente? E isso transforma tudo, porque você não consegue torcer contra o Max de maneira simples. Você acaba entendendo ele, e isso é muito mais perturbador do que qualquer cena de violência. E agora que você já conheceu essas pessoas e entende o peso de tudo que está acontecendo, vamos entender um pouco do que já aconteceu nos 3 primeiros episódios. E porque cada um deles muda o que você pensa sobre o próximo. O primeiro episódio abre no dia da independência americana, em Savannah, lá na Geórgia. A Anna trabalha enquanto a família aproveita o feriado na piscina. E em outra cena paralela, uma mulher faz uma carta de adeus e acaba atirando em si mesma. De repente o telefone toca, essa mulher acorda e acaba atirando nela novamente. E o quarto dela está cheio de recortes do Max Cage. E no mesmo momento, o Max acaba saindo da prisão. E essa cena já entrega a lógica da série inteira. O Max não precisa ser o assassino ali, ele planta a ideia e deixa as pessoas se destruírem sozinhas. E aí vem a primeira semana de liberdade, e com ela a gente vê ali uma família de gambás afogada na piscina dos Boldens. Temos também alarmes da casa acionados de forma repentina, o Zack desaparecendo misteriosamente, tudo sem crime registrado, tudo dentro dos limites da lei. O Max passou 17 anos estudando cada artigo do Código Penal. Ele sabe exatamente onde termina o crime e começa o que é apenas perturbador. E ele ataca exclusivamente nesse espaço aí, tá? E aí vem a cena de gala, né, que é a mais impactante desse episódio. A SJLP, a própria organização que a Anna trabalha, organiza uma festa de gala de caridade. E Max Cage aparece lá, de terno, sorrindo, e ele faz um discurso sobre os 6.222 dias que ele passou preso. Ele chama isso de morte por 1000 cortes. E no fim do seu discurso ele acaba recebendo aplausos dos convidados e acaba tirando uma foto com a Anna. E o cara que ela mandou preso injustamente tá ali, tirando foto com ela. Tudo isso no evento da própria organização dela. E depois disso tudo, o Max acaba quebrando um copo na mão dele e usa esse desfecho para ficar um momento a sós com a Anna. Ele olha para ela e diz que tem visões da esposa dele e do filho dele que nunca nasceu, né, ali naquela sala. Ele diz que está vendo os dois ali, que os dois estão presentes junto com ele naquele momento do lado da Anna. E galera, esse homem é muito frio, é muito calculista e é muito legal. E aí vem a mensagem mais cruel do episódio, né, já que ele termina com o Zack voltando para casa totalmente dopado, coberto de sangue, com o dedo do pé amputado, e os médicos teorizam psicose induzida por drogas. Mas você lembra que eu falei que o Max fez um discurso lá naquela festa de gala? Então, ali ele fala sobre perder os dedos das mãos e os dedos dos pés lá na prisão. E com isso a gente percebe que ele não está ameaçando os Bolden, ele está fazendo o filho deles, o Zack, sentir na pele, no corpo, o que ele sentiu dentro da prisão. E aí vem o episódio 2 revelando o escopo completo da operação do Max. E quando você entende o tamanho de tudo o que ele montou ali, a festa de gala fica parecendo apenas um aperitivo, tá? Bom, o segundo episódio começa 7 anos atrás, a gente vê lá o Max na prisão, sendo atacado por uma gangue. E durante a briga ali, ele acaba matando um dos atacantes, né, e desmaia depois de levar uma pancada na cabeça. E esse flashback não é uma decoração, tá? Ele não veio ali por acaso. É um lembrete de que Max não é só inteligente, ele é fisicamente capaz de coisas que a maioria das pessoas não é. E que ele passou 17 anos num ambiente onde a única lei é a força. Você não sobrevive a isso sem aprender a jogar um jogo que ninguém vê vindo. E aí vem a frase mais honesta e mais assustadora do episódio até o momento. Já no presente, a Anna e o Tom discutem se o Max poderia ser de fato o assassino da própria esposa. O Tom se apoia ao fato de que a Amy Brancato, a ex-amante do Max, confessou e tinha a arma do crime ali com ela. E a Anna questiona, né, se o Max poderia ter dado essa arma para ela. E o Tom diz: fizemos o que achávamos que estava certo. E essa frase é a alma da série Cabo do Medo. Porque pensa comigo, as pessoas que fazem algo errado não pensam que estão fazendo algo errado. Elas pensam que fizeram o que achavam que estava certo.
Mesma coisa que a gente tá vendo acontecer na série, né? E agora eu vou te falar sobre um elemento bizarro que também aconteceu nesse segundo episódio. Como você já deve ter percebido, o Zack é o personagem mais panguão que tem nessa série até o momento. A gente descobre nesse episódio que o Zack estava sendo catfishado. E o que isso significa, Lux? Significa que alguém criou um perfil falso na internet e estava enganando o Zack. Esse perfil se chama Angel X. E depois de verem ali o Zack dopado de drogas, os pais dele começaram a se preocupar mais, ficar mais em cima do cara. E aí a mãe dele começou a pegar o telefone dele, né, o celular, e descobriu quem que era essa Angel X. A Ana passou um tempo, né, com o celular do Zack ali, trocando uma ideia com esse perfil chamado Angel X. E ela descobre que por trás desse perfil tinha uma adolescente chamada Navy Valentine. E a Ana então resolve confrontar a Navy, e ela descobre que os dois se conheciam sim, mas que o Zack acabou cortando o próprio dedo sozinho, que ela não teve nada a ver com isso. E aí a Ana acaba ameaçando a Navy, né, mandando ela terminar tudo com o Zack, porque se ela não terminasse, ela ia mandar essa menina pra prisão por vender drogas pra um menor. Mas aí vem o pulo do gato. Essa Navy imediatamente vai a uma festa de piscina usando outro nome, e agora ela se chama Amber. E aí ela começa a se aproximar da Natalie, né, a filha da Ana. E a gente vê aí que ela abandonou o Zack, mas acabou se aproximando da Natalie, né? Mas aí eu te pergunto, por que ela fez isso? E a resposta é bem simples, ela teve mais medo de sumir do que de ser presa. E isso faz muito sentido, já que ela pode ter mais medo de quem contratou ela do que da própria polícia de Savannah, né? E aí vem a revelação que muda o passado inteiro. No final do episódio, o Max convenceu a Amy Brancato a escrever uma carta de adeus, né? Confessando o assassinato da esposa dele. Sem falar que ele também convenceu ela a entregar a arma do crime que estava desaparecida antes de acabar com a própria vida. E se o Max conseguiu isso de dentro da prisão, o que será que ele consegue agora que está livre, com tempo, com recursos e com 17 anos de planejamento? E o episódio 3 responde essa pergunta. E a resposta é 4,2 milhões de dólares. O terceiro episódio tem um título certeiro: Sensações Fantasmas. Em medicina, é o fenômeno onde alguém que perdeu um membro ainda sente dor onde ele estava. O Max passou 17 anos sentindo a dor de algo que foi arrancado dele. E agora quem vai sentir essa dor é a família Bolden, tá? A Ana é obrigada a viajar com o Max até Atlanta para fechar um processo. Ele entrou com ação contra um conglomerado de prisões privadas por ter sido espancado por uma gangue supremacista enquanto estava preso injustamente. A Ana, fazendo apenas o seu trabalho, garante um acordo de 4,2 milhões de dólares ali pro Max. E a gente vê ali a advogada responsável por mandar o Max pra cadeia acabou de tornar ele milionário. E essa viagem até Atlanta não foram só E nessa viagem até Atlanta não foi só o Max e a Ana, não. Foi uma equipe de documentário cobrindo cada passo dessa viagem. A gente vê ali que ele não está apenas se vingando, ele está construindo uma narrativa pública de vítima do sistema, com recursos de cinema. E em casa, enquanto a Ana está em Atlanta, tudo acaba desmoronando ao mesmo tempo. O Tom acaba ficando paranoico porque dois estranhos acabaram invadindo ali a sua propriedade, né? A gente vê também um drone filmando a Natalie enquanto ela fazia yoga no jardim. E as imagens foram enviadas para todo mundo usando o nome dela. A Natalie está sendo trabalhada por Navy, que agora, como eu já disse, se chama Amber, né? Ela jogou o celular de um idiota na piscina para defender a Natalie de constrangimento do drone, né? E esse gesto de proteção foi totalmente calculado. A Navy está comprando a confiança da Natalie. E a gente vê ali que a família está se destruindo e que o Max não precisa fazer mais nada, né? Que as coisas estão seguindo o seu curso natural. Mas no final do episódio, uma coisa muda totalmente. O Max chega em casa e encontra uma fita VHS antiga e uma coleira de cachorro que foi enviada por um remetente desconhecido totalmente mascarado. E nessa fita tem uma mulher cantando uma música bem perturbadora, tá? O Max assiste, fica puto, quebra a TV e por um momento toda a sua calmaria acaba sumindo. E agora ali a gente vê um homem que destruiu a compostura inteira de uma família perder a sua própria compostura. E tem alguém ali fazendo com o Max o que ele está fazendo com os Bolden. Esse detalhe do VHS é o que faltava pra minha teoria, tá?
E bom, a teoria é simples, o Max venceu, mas tem alguém caçando ele. 3 episódios, um padrão claro. Max Cage não quer machucar os Bolden fisicamente. Isso seria simples demais e processável. O que ele quer é que eles mesmos se destruam, e está funcionando. A Hannah garantiu 4,2 milhões de dólares para ele, o Tom tá se automedicando e quase traiu a esposa, cara. A Natalie está sendo infiltrada por uma proxy de Max, e Zack, o primeiro alvo mais vulnerável, pode estar sendo usado como agente dentro da própria casa sem saber. A família está implodindo de dentro para fora. O Max não precisa fazer mais nada. Mas essa fita VHS muda o jogo. Alguém sabe onde o Max mora. Alguém sabe o que fazer para deixar ele perturbado. E a minha teoria é: a Amy Brancato não agiu sozinha. Antes dela tirar a própria vida, ela pode ter deixado alguém encarregado de continuar a jornada ali. Mas dessa vez, alguém contra o Max, uma vingança dentro da vingança. Até porque essa série não é um thriller de perseguição, é uma tragédia grega com Wi-Fi e deepfakes. E o homem que está destruindo a família Bolden está sendo destruído por alguém que ele nunca nem viu. E bom, com 3 episódios de Cabo do Medo, eu já consigo dizer, essa é a melhor série de suspense psicológico do ano. Javier Bardem entregou algo que parecia impossível, um vilão mais assustador que o De Niro lá de 1991. E não por violência, por calma, por sorriso, por paciência de quem sabe que já ganhou. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa aqui nos comentários que você quer que eu faça aqui, né, a cobertura completa dessa série. E assim que essa série acabar, eu vou trazer aqui um resumo da temporada total e vou fazer uma comparação com as outras obras do passado, tá? Com as outras adaptações de Cabo do Medo. Até porque essa história vai ter muito mais para dizer quando ela finalizar, né? Óbvio. E se você se interessou por essa série, ela está sendo lançada toda sexta-feira lá na Apple TV. E se você quiser cobertura total dela, é só deixar aqui nos comentários, tá? E caso você já esteja assistindo essa série, deixa aqui nos comentários para mim. Você acha que o Max é inocente? Você acha que ele está certo em buscar vingança? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação para você ficar por dentro de tudo o que acontece dentro da cultura geek. E se você ver aqui embaixo, né, o botão hypar, clica nele que você vai estar ajudando muito o vídeo a ser entregue aqui pelo YouTube. Ah, não esquece de deixar o like, tá? Eu vou ficando por aqui, mas vejo você no meu próximo vídeo.